Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E olha só, hoje o nosso sextou vai ser diferente. A gente vai estar aqui para conscientizar você sobre um assunto muito importante. AVC. Pois é, o acidente vascular cerebral é a doença, pessoal, que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade no mundo. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um derrame, não retornam ao trabalho depois do acidente vascular cerebral. E 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Apesar desses números preocupantes, muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto e também desconhece as principais causas, sintomas e maneiras de prevenir, tá? Para alertar e conscientizar essas pessoas acerca do AVC, nós estamos aqui com uma equipe especialista na doença, aqui no nosso estúdio hoje, tá? E agora, então, eu convido você a acompanhar esse programa especial. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Obrigada a você que está aí nos acompanhando, seja tanto pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, tá? Lembrando que nós também estamos lá nas redes sociais, nas principais. Você consegue também nos acompanhar, seja lá pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook ou até mesmo pelo Twitter. Acompanhe a gente, tá tudo passando agora aqui na sua tela. Vamos lá começar o nosso programa especial de hoje, bem? Nesse primeiro bloco, para falar um pouquinho mais para a gente, sobre o AVC, enfim, todas as suas consequências. Eu estou recebendo aqui no estúdio, tá? A neurologista Letícia Januzzi, que já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia. A fonoaudióloga Ana Paula Cajazeiras, que também já é de casa, já veio aqui outras vezes, Aninha? Sim. Bom dia, bem-vinda mais uma vez. E a empreendedora, Estefânia Valesca, que já teve AVC. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, meninas. Eu queria que a gente começasse com a Letícia, tá? Explicando o que é o AVC. Então, Mara, bom dia aos telespectadores. O AVC, primeiro essa sigla, é importante a gente saber que é A de AVC, A de acidente, V de vascular, C de cerebral. Então, muita gente não sabe o que a gente fala muito assim, o que é o AVC, E essa sigla significa isso, acidente vascular cerebral. E o que seria isso, Sim. É uma doença que acomete um vasinho sanguíneo dentro da cabeça da pessoa, Então, esse vaso, ou ele obstrui, ele entope, ou esse vaso ele explode, estoura, E aí a gente tem os dois subtipos principais de AVC, que são o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Sei. A depender da área do cérebro da pessoa que seja acometida, a gente vai ter sintomas muito diferentes. Então, a gente pode ter os sinais clássicos ali de uma boca torta, a dificuldade de sentir um lado do corpo, a dificuldade para andar em linha reta. Por vezes, não é tão comum, mas uma dor de cabeça muito intensa e súbita, dificuldade de enxergar um lado da visão embaçado, por exemplo. Então, eu costumo dizer que tudo que a gente sente de um lado só, Então, a dormência de um lado só, num braço, numa perna, isso é muito fortemente sugestivo de um AVC. E se ele for súbito, do dia para a noite, de uma hora para outra, a gente está aqui e acontecem esses sintomas. Então, esses são os principais sinais de alerta para a ocorrência de um AVC. Tá, e tem causas, doutora? Sim, inúmeras, Hoje em dia a gente tem talvez mais de 100 causas, de AVC, mas a gente tem as principais, Sim. Então, a gente já entra aí no tema da campanha, esse dia tão especial que é o dia 29 de outubro, que a gente comemora a luta aí contra o AVC. A gente fala sempre da prevenção, para o público geral. Então, a principal causa de AVC, tirando a idade, após a idade, que é uma coisa que a gente não consegue mudar, Sim. é a pressão alta. Então, assim, todos nós devemos consultar regularmente o médico, aferir frequentemente a pressão arterial, porque ela vai causando ali alterações no vaso sanguíneo que pode gerar o AVC. E quais são as outras? Diabetes, que é o açúcar elevado no sangue, Sim. Obesidade, sedentarismo, o colesterol elevado, tabagismo, o álcool em excesso.
Então, a gente costuma dizer que é o combo ali de fatores de risco que podem gerar tanto um AVC como um infarto também do coração. Né? Eles são muito concomitantes, esses fatores de risco podem levar a uma doença ou a outra. Certo. Estefânia, como é que foi com você? Sim. Você teve esses sintomas que a Letícia falou? No meu caso foi súbito. Foi súbito. Eu estava conversando e deu uma dor na cabeça muito forte, bem aguda, e já senti o lado esquerdo paralisado, a voz mudou. Todo o sintoma do AVC, de sinais, eu tive. Mas você sabia que você assim, tinha noção desses sintomas, sabia que você poderia se tratar de um AVC ou não? Por ser muito jovem, 19 anos, na época eu já falei, pedi para os meus namorados assim, me leve para o hospital que eu estou tendo um derrame. Eu tive essa consciência. Você já teve essa consciência, né? E você ficou com sequelas? Fiquei do lado esquerdo, hemiparalisia, né? Isso. E até hoje. Quais são os tipos? Você falou que é um que vai entupir a veia e outro que vai fazer essa veia se romper, né? Isso, é. No caso da Estefânia foi um AVC isquêmico, né? Isquêmico Então, que chama. o AVC isquêmico é quando você tem um entupimento. Imagine quem está em casa, né? Se a gente tiver um cano, né? Digamos assim, e a gente tiver um entupimento ali. Então, o que iria passar não vai mais passar. No nosso caso, né, no ser humano, o sangue leva o oxigênio, leva a glicose para nutrir lá o cérebro. Então, quando a gente tem essa obstrução, o sangue para de fluir e a gente tem o AVC. Aquela areazinha lá, ela morre, né? E a hemorragia, no caso, é uma ruptura desse vaso sanguíneo. Ele se torna mais frágil, ou por ele ser realmente mais frágil, ou pela pressão da pessoa estar muito alta, se rompe e extravasa sangue dentro do cérebro. Sim. Então, esses são os tipos principais. E, Aninha, o AVC, ele pode acabar também alterando ou interferindo na nossa fala? Sim. Uma das incapacidades mais comuns no AVC, né, no AVC que a gente chama de cortical, que acomete lá um dos hemisférios cerebrais, ele pode ter impacto na comunicação, seja na fala, que é essa parte mais da articulação, ou na linguagem, que é a capacidade de expressar ou de compreender. Então, de fato, assim como as desordens na marcha, na cognição, as incapacidades de comunicação são muito frequentes no AVC, tanto na fase aguda quanto na fase tardia. Daí a importância da reabilitação precoce, ainda sempre que possível, durante a internação, para a gente tentar otimizar a recuperação das incapacidades que foram associadas ao AVC. Então, iniciar essa reabilitação quanto antes pode ser algo bom para esse paciente? Sem dúvida, sem dúvidas, Mara. né? Hoje a gente já tem, né, pelas definições aí das normativas do cuidado do AVC, internacionalmente, que a reabilitação deve acontecer sempre que possível, ainda durante a internação, associada às outras terapêuticas, né, para melhorar a performance aí de irrigação do cérebro, enfim, a gente vê isso como uma medida associativa. Então, a reabilitação, seja da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da fisioterapia, os aspectos nutricionais que casam aí nas dificuldades de alimentação, são sempre realmente priorizados cuidados interdisciplinares. Certo. Estefânia, a Letícia nela também falou sobre algumas das causas. Você tinha alguma causa prévia dessas que ela falou ou não? Não, o único conhecimento que eu tenho é que a minha avó materna morreu aos 39 anos também, vítima de AVC. E aí, então, no caso, Letícia, pode acontecer isso? Você não ter nenhuma dessas causas que você citou, mas ter algum caso na família ou até mesmo ser subitamente? Sim, pode acontecer. A gente, infelizmente, ainda tem uma taxa muito alta de AVCs em que a gente não encontra a causa. Então, a gente tem em torno aí nos estudos brasileiros uma taxa de 25% de pacientes que ficam sem a etiologia que a gente chama, né? Mas aí, o que é que nós costumamos dizer? É importante que o paciente que teve um AVC, Mara, que ele procure um especialista na doença, né? Então, hoje em dia, nós temos neurologistas e, além de neurologistas, especialistas nessa área. Porque nós temos uma bateria de exames que podem ser feitos e que devem ser feitos, incluindo testagem genética, né? Então, nós temos algumas doenças muito atípicas, como a doença de Fabry, por exemplo, que é uma doença genética que vai gerar sintomas que são muito sutis, dormência na ponta dos dedos, ao longo dos anos, e que muito tempo depois, podem gerar um AVC por alteração ali no vaso sanguíneo.
Então, assim, existe sim um fator hereditário, tanto dos fatores de risco clássicos, se o seu pai é hipertenso, se o seu avô é diabético, você vai ter uma chance maior de ter essas doenças, como essas doenças mais atípicas, né? Que tem um fundo ali genético que a gente tem que investigar com exames mais específicos. Tá. Eu tinha procurado aqui também saber se o AVC ele vai deixar sequelas em todos os casos ou não necessariamente também? Não necessariamente. A gente tem entidades que a gente chama, né, que são os AVCs muito pequenos, né? Então a gente chama de AVC mino. É aquele indivíduo que teve um AVC. O exame de imagem, ele mostra, né? Então a gente tem ressonância, tomografia que mostra lá a lesão, mas o nosso cérebro é tão maravilhoso, né, que ele encontra novas conexões ali com a reabilitação e a equipe inter, né? Ali a gente vai recuperando e o paciente pode ficar totalmente bem como era antes. Sim. No entanto, a gente sabe que isso é mais incomum. O mais comum é que a gente tenha algum tipo de sequela. E ainda nesse ponto, existe também outro tipo de doença que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Sim. Tá? Que é o que a gente conhece como princípio de AVC. Tem muita gente que diz, eu tive um princípio de AVC. Tive o começo do derrame, né? Já escutei muito isso. O começo de derrame. Então, assim, o que é isso, gente? É um sintoma típico, como os que Stefânia mencionou, né? Todos os sintomas súbitos, e aí que transitoriamente eles se revertem. Geralmente dentro da primeira hora, né? Mas isso pode até se estender mais um pouco. E aí você faz uma ressonância ambulatorialmente, depois não vê nada, não tem nenhuma alteração, nem tampouco o seu corpo. Mas isso foi um sinal de alerta para que você se cuide, né? Porque se você teve o tal do princípio de AVC, né? É porque tem algo errado no seu organismo que pode gerar de fato um AVC e te gerar sequelas. Sim. Disfagia, o que é isso, Ana? A disfagia é definida como a dificuldade de deglutir, ou seja, de engolir alimentos ou a própria saliva, que é considerada um sintoma associado a uma doença. Então, ninguém tem uma dificuldade importante de engolir sem ter uma doença de base. E o AVC é uma das doenças, né, que são mais frequentes os casos de disfagia. Então, é aquele sujeito que, inclusive, nem sempre pode manifestar alterações tão grosseiras de ordem da motricidade do corpo, né, de uma parte de um hemicorpo, mas de repente ele pode acordar com a dificuldade de deglutir, se engasgando com a própria saliva ou mesmo com o alimento. É claro que isso pode estar associado a uma pequena dificuldade de fala ou da mímica facial, mas esses quadros de disfagia têm um efeito impactante na sobrevida das pessoas que têm AVC, né? Configurando inclusive uma das causas de morte mais frequentes nos pacientes pós-AVC, seja de imediato, na fase aguda ou na fase tardia. Vai depender da gravidade da disfagia. E a fonoaudiologia, ela consegue ajudar esses pacientes que acabam desenvolvendo essa disfagia? Sem dúvida, né? Não só na recuperação imediata, mas na definição junto à equipe multidisciplinar, junto com o médico que está conduzindo o caso, sobre a necessidade, inclusive, de suspender, por exemplo, a alimentação via oral, caso essa pessoa, naquele momento, não tenha capacidade para se alimentar, ingerir comprimidos. E a medida para proteger o pulmão e o status nutricional dessa pessoa, por vezes, pode ser uma sondinha no nariz, até que a fonoaudiologia, junto com a fisioterapia, a nutrição, trabalhe a capacidade desse sujeito se alimentar novamente pela boca, restabelecendo aí a capacidade de alimentação. E aí é muito exercício, né? E o paciente tem que colaborar. Isso, mas a gente hoje já entende que o gerenciamento é o carro-chefe. Então, nem sempre naquela fase que o paciente não é muito colaborativo, seja porque ele está sonolento, ou porque ele tem um déficit de compreensão, ou ele está irritado com agitação psicomotora, quando não é possível fazer uso de exercícios ativos, a gente também tem outras tecnologias, né? E também ressalta-se a importância do gerenciamento. Eu posso deixar essa pessoa com alimentação mais pastosa, e aí ela diminui o risco de evoluir com um quadro mais grave de disfagia. Então, gerenciar, por isso, hoje o fonoaudiólogo faz parte, inclusive, das unidades intensivas de cuidado com AVC. Já está posto na portaria, então todas as unidades de AVC contam com a presença do fonoaudiólogo. Então, caso o paciente ele chega ali naquela urgência, o fonoaudiólogo ele já está lá,
de plantão aguardando esse paciente, né? Junto com a equipe multidisciplinar. E, Stefânia, eu queria entender de você se o AVC ele atrapalhou você de seguir a sua vida ou se não, você conseguiu seguir a sua vida fazendo todos os tratamentos. Consegui seguir, né? Quando eu tive o AVC, depois de 2 meses fiz vestibular, passei. Nossa. Aí fiz o curso normal, casei, tive 2 filhos também. Você é formada em Serviço social. serviço social, assistente social, né? É. Formação. E aí casou, teve filho. Casei, tive filhos, trabalhei, né? E vida que segue. E hoje você atua? Estou viva. E hoje eu faço produtos sem glúten, sem lactose, Sim. né? Porque eu também sou celíaca. E mais um desafio também que eu tive que me readaptar e fazer minhas coisas para poder comer. Uhum. Que o celíaco é assim, né? Tudo é comida. E não pode ter nenhum contato, né, com os alimentos que contaminação zero. Tem que estar sempre longe disso. E aí você também, para ajudar outras pessoas Também celíacas. decidiu empreender nesse ramo. Empreender também. Eu acho que essa, né, Letícia, é a grande lição que a gente pode tirar, né? Sim. O AVC não é o fim da vida, Não, né? de forma alguma, gente. Stefânia é um dos lindos exemplos que a gente tem da nossa associação, né, Ação AVC, que está aí há tanto tempo aqui em Alagoas, né, e comprova como o paciente com AVC, ele pode e deve, né, ser reinserido ali no mercado de trabalho, na sua vida, né, habitual, porque é o grande impacto que o AVC gera, né, gente, assim, o AVC ele não acomete só o indivíduo, ele pode acometer a família também, que vai ter que parar de trabalhar, que vai ter que mudar a sua rotina de vida para cuidar do indivíduo a depender da sequela que ele tenha, né? E aí, você tocando nesse ponto, eu lembro de falar, de divulgar o nosso workshop. Com certeza. Né? Então, o nosso workshop da Associação Ação AVC, ele vai estar ocorrendo no dia 12 de novembro, dentro do nosso maior congresso brasileiro de AVC, que felizmente, né, tem Maceió como sede. Infelizmente, online, né? Virtual, a audiência vai estar toda virtual, mas nós vamos ter 30 lideranças aqui do tratamento do AVC, professores renomadíssimos, todos reunidos numa transmissão de estúdio para passar para todo mundo de casa, tanto o público profissional como o público, né, geral. Então, o nosso workshop, organizado pela associação, vai ser no dia 12, que é uma sexta-feira de manhã, e vai tratar disso, né, Stefânia? Da reinserção do paciente, dos direitos previdenciários, né? Dos déficits comuns, como a Ana falou, disfagia, transtorno cognitivo. Então vai ser uma oportunidade e é gratuito, né? Então, Coisa muito boa. bom. Para a equipe de saúde, né? Principalmente aí, Exato. quem for participar, né? Com certeza vai sair bem mais ainda capacitado, mais qualificado. E são ótimos esses momentos, né? Porque assim, que a gente que trabalha com isso, né, que entende, sabe que são esses momentos assim de compartilhamento mesmo acadêmico ali, né, das pesquisas, que a gente vê os avanços, né, que também estão acontecendo na área da saúde, né? Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí eu queria saber de você se você contou com o apoio, Stefânia, da sua família. Sim. A minha mãe, na época, né, ficou louca porque não tinha nada, não tinha nem enxaqueca, não tinha nada. De repente, um AVC, ela ia agora, né? Aí, mas na época que eu tive AVC, infelizmente não tem um aparato que hoje tem, né? Sim. E é muito bom, né? Porque menos pessoas vai ter menos sequela e menos prejuízo à saúde. Mas eu tive um apoio da minha família inteira. Ter esse apoio, Ana, faz diferença, né? Muito, muito, Mara. Basta imaginar que as incapacidades geram aí uma certa assistência, né? Com graus diferentes, mas imagine alguém que não tem capacidade de se comunicar de forma eficiente sozinha e precisa aí de um interlocutor para algumas questões formais. Então, habilitar o cuidador, aquela rede de apoio para estar junto com aquele usuário que sofreu um AVC é essencial, né? Seja na hora de administrar a medicação, né? Na hora da comunicação, da marcha, nas adaptações da vida que acontecem por vezes. Às vezes você não vai conseguir mais reinserir aquele sujeito no mesmo trabalho, né? Na mesma atividade laboral, que é preciso pensar junto com uma rede de apoio, com a ajuda da reabilitação, pode fazer diferença na vida de quem sofreu AVC. Letícia, uma coisa que me chamou muito a atenção no depoimento da Stefânia é que ela disse que assim que ela começou a sentir os sintomas, ela já foi logo para o hospital.
enfim, assim, sabe, essa atenção, esse alerta para perceber esses sintomas, vou logo para o hospital. É bom isso, assim, é imprescindível, vou falar logo assim? É imprescindível, você usou a palavra correta. A gente costuma dizer, é um jargão, né? Tempo é cérebro. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Que o quanto antes o paciente identificar o seu sinal e sintoma, né? Um sintoma típico do AVC, e ele procurar uma unidade de saúde ou um hospital que tenha suporte para o atendimento, mais cedo ele vai ser adequadamente identificado e tratado. Porque o tratamento do AVC, gente, é importante, ele exige tomografia, tá? Então, não é todo lugar que tem esse aparato. Então, se você for para uma unidade de saúde que não vai lhe referenciar para um hospital maior com esse suporte, você vai perder tempo. Então, hoje, a gente tem, Mara, a possibilidade de tratar o AVC com uma medicação que a gente chama de trombolítico, tá? Então, é um remédio que a gente injeta na veia do paciente e ele vai desentupir aquele coágulo que a gente falou lá atrás, no caso do AVC isquêmico, da suspeita. Para que eu identifique isso, eu preciso desse exame de imagem do cérebro do paciente e eu preciso que ele esteja dentro dessa janela de tempo, que a gente chama de uma janela de oportunidade, tá? Porque senão o procedimento pode ser em vão, ele pode não ter a capacidade de abrir aquele vaso. Então, hoje em dia, a gente está organizando, né, Alagoas, tanto no público como no privado, uma rede de cuidados, como a Stefânia falou, antigamente isso não existia, né? E agora, felizmente, nós temos, né? Então, ter esse suporte muda totalmente o prognóstico do paciente. Bem como no paciente que tem um sangramento também. O paciente que tem um sangramento dentro da cabeça, ele vai ter praticamente os mesmos sintomas. Talvez ele tenha uma pressão mais alta ou dor de cabeça seja mais frequente, mas ele vai se beneficiar de ir a um hospital, de permanecer internado. Então, o quanto antes a gente identificar, melhor. Tem que correr, não adianta esperar em casa. Vou ver se vai passar, vou dormir, amanhã eu agendo. Pelo amor de Deus. Eu agendo uma consulta. Não. Senão você vai perder tempo, né? Então, tem que suspeitar mesmo e já correr para o hospital. É isso, né, Ana? É isso. Tem que ser o quanto antes, né? Tem que ser o quanto antes. A gente já tem aí estudos que mostram, inclusive, a capacidade de reversão quase que total, quando a gente respeita, né, a janela de tempo, o acesso. E por isso a importância dessas campanhas que a gente vem desenvolvendo há tanto tempo, né? Quanto mais pessoas da sociedade souberem da importância de identificar sinais de instalação do AVC, mais importante o acesso, né? A gente precisa abrir realmente um leque de oportunidades para as pessoas que começam a manifestar o AVC e precisam ser referenciadas para a unidade nessa janela de tempo, otimizando inclusive a capacidade funcional. Muito bem. E eu fiquei sabendo que você vai ser homenageada, é isso mesmo? Já tá, né? Já tá. Conta pra gente, então. Estamos com Vidas que Inspiram no shopping, Maceió. É uma exposição, né? Isso. E está sendo bem legal. E essa exposição é sobre o quê? Conta pra gente um pouquinho. Sobre a superação, sobre né? A superação. Sobre ter vida sim pós AVC. A gente comprova isso. Sou eu e mais 3 pessoas. A Simone, o Renan e o Giga, que é o Guilherme Siglos. Sim. E está sendo bem legal. Para você, assim, compartilhar a sua história, inspirar outras pessoas, é bom? Faz diferença, assim, você? Justamente, é muito bom. Tem pessoas que não conheciam, me conheciam, mas não conheciam a minha história, né? Não sabiam que você tinha tido E eu tenho nas redes sociais, eu coloco lá, AVC 1999, porque o AVC, a gente tem ele e convive com ele. Sim. Né? E a oportunidade de participar dessa exposição está sendo muito, muito, muito bem, como diz a palavra? Está sendo... Tem a honra, né? Sim, de ter sido escolhida honra, e poder inspirar outras pessoas e como a menina diz, ser inspiração, né? Sim, exato. Dar esperança. Exato. Que eu estou viva, que eu digo a melhor coisa é estar viva. Ter a oportunidade de estar aqui pós 22 anos. Sim. Né? São muitas histórias vividas que eu poderia não estar aqui vivendo. É gratificante. Ai, que coisa linda, coisa boa. Isso que é muito bom. Como é que a gente pode prevenir o AVC? Tem como prevenir? Tem, devemos. Então, assim, medidas muito simples, né, gente? Então, primeiro, mudando o nosso estilo de vida, né?
Hoje em dia a gente tem cada vez mais jovens tendo AVC, infelizmente. Por quê? Porque a gente come muito fast food, né? Então a gente dorme mal e tem uma rotina muito estressante, né? Sim. Então, alterar o seu estilo de vida, nós sabemos que 90% dos AVCs são preveníveis com isso. A alimentação mais rica em frutas e verduras, né? A gente costuma dizer em algumas campanhas, desembalar menos e descascar mais. Isso. Né? E aí, a gente não fumar, não beber, consultar um médico para detectar níveis altos de pressão e, se tiver, tratar, impedir a obesidade. A gente tem um aplicativo, Mara, muito interessante que chama Riscômetro. Sim. O Riscômetro ele pode ser baixado na loja da Apple, do Android, né? E você baixa em várias línguas, é um aplicativo mundial e o paciente ele vai adicionando os seus fatores de risco. Então, se você tem pressão alta, quantos anos você tem, qual é a sua altura e o seu peso. E aí ele mensura um risco de você ter um AVC daqui a 5 e daqui a 10 anos. E você pode fazer de novo, né? E ir vendo que você está melhorando. E lhe dá dicas simples, né? Do que fazer. Então, a depender do seu fator de risco, vamos perder peso, vamos fazer atividade física. Isso é super importante, né? Porque realmente 90% ter prevenção, né, é um número muito alto. Muito né? alto, muito alto mesmo. Meninas, a gente já está se encaminhando agora para o final desse primeiro bloco. Quero muito agradecer aqui a presença de vocês. E aí eu vou pedir para cada uma deixar uma mensagem agora no final. Vou até pedir para você, Letícia, por favor, reforçar sobre o workshop. Certo, tá com joia? certeza. Então vamos lá, começando aqui pela Letícia. Então, meu reforço aqui é para a parte científica, né? Eu convido, a nossa campanha ela não é só para o público leigo, é para os profissionais também. Então, eu convido vocês a entrarem no avc2021.com.br. Vocês consultam toda a nossa programação, tanto científica para o público profissional, como para o nosso workshop, que vai ser no dia 12 de novembro, e aí é gratuito e online. Então, consultem e participem. Pois é, o site inclusive está passando aí na então tela. perfeito. Olha ele aí, ó. Belíssimo, iniciativa da nossa Sociedade Brasileira de AVC. Eu tenho a honra de presidir esse evento, né? Muito lindo. E realmente é honra mesmo que a gente tem, né? De participar disso tudo e de trazer essas mudanças para o nosso estado. Pois é online, tá? Você pode participar, é gratuito, não é isso que a Letícia A grade científica, ela tem um preço, um valor, mas a gente tem cerca de 4 ou 5 cursos que são totalmente gratuitos. São programações muito legais. E para o profissional. Olha aí, tá vendo? Inclusive um curso de linha de cuidados para os profissionais, de ponta a ponta, de como atender o paciente com AVC. Muito bem, então de 11, estou vendo aqui, ó, de 11 a 14 de novembro, você pode participar então aí do 13º Congresso. Exatamente, nosso maior congresso de AVC. Quer deixar algum contato, alguma rede social, por favor? Sim, nós temos o Instagram, né, do evento Congresso AVC 2021, bem fácil de achar. Esse site que vocês têm, né? Então acho que o local mais fácil de achar é o Instagram. Né? AVC 2021 tem tudo lá e toda a programação completa para vocês. Muito bem, Aninha. Mara, a gente queria agradecer a oportunidade de divulgar um pouco mais, inclusive enquanto profissional da reabilitação, a importância de quem teve um AVC e ficou com sequelas, independente da expressão dessa sequela, procurar um serviço de reabilitação. Hoje a gente já tem uma cobertura no SUS, aqui em Alagoas, bastante abrangente. Então, a gente tem as clínicas e escolas das universidades públicas e privadas na área de saúde e vale a pena, quanto antes de iniciar a reabilitação, melhor a perspectiva de recuperação e de impacto na qualidade de vida e de retorno à sociedade que precisa de pessoas ativas. Isso mesmo. Quer deixar algum contato, alguma rede social? Fique à vontade. Eu acho que vocês podem me procurar lá em Ana Cajazeiras Fono e eu compartilho geralmente informações de naturezas diversas. Pode ser útil. Muito bem. Obrigada. Por favor. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando sobre o AVC e também convidar toda a população maceiense a ir à exposição no shopping. Que né? E prestigiar também. Eu digo sempre que informações salvam vidas, né? Com certeza. Se você não tivesse a sua informação, né, de você já saber sobre os sintomas e buscar logo ajuda, pedir para o seu namorado da época, né, já e logo, olha, me leva, por favor, para o hospital. Me leva. Talvez, né, Estefânia, você nem estivesse aqui. Isso. Então, informações salvam vidas mesmo, tá? Você pode buscar informações e a gente sempre indica, né, que você faça isso
nos canais melhores possíveis, né? De pessoas realmente que trabalham com isso, que são muito atuantes nessa área e que podem sim te ajudar, que oferecem profissionais totalmente capacitados e qualificados para isso. Quer deixar algum contato? Quer compartilhar aí o seu negócio da comida? Por favor, vamos lá. Meu Instagram é o menu sem glúten, sem numeral, né? Sim. Quem tiver problema com lactose, com glúten, pode me seguir. Maravilhosa, eu adorei. Então, menu sem glúten, sem o numeral, tá? Menu 100. Sem glúten. Glúten. Isso, pronto. Menu sem glúten. Obrigada mais uma vez. Obrigada, muito Mara. bom. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vem mais profissionais aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Obrigada. Obrigada. Sai daí não, volto já.